Captain Tsubasa, também conhecido como Super Campeões, é um dos animes mais conhecidos do Brasil. Principalmente porque ele fala de futebol, né? E aqui a gente é muito fanático por futebol, né? A gente vai discutir nesse podcast sobre a trajetória, né, do Tsubasa Ozora, né? E toda a sua trupe, mas não só falando dos animes, né? Porque tem vários animes, mas também do mangá, porque a gente também gosta pra caramba. Não perca esse papo logo depois da nossa vinheta. Savara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário. Eu tenho uma camiseta do Nankatsu que eu não sei onde foi parar porque eu acho que eu tava com vergonha de usar ela, tá? Mas eu sou fã de Captain Tsubasa, porque é um dos primeiros animes que eu assisti na minha vida, tá? Assim como muitos falam que, Naruto e tal, não sei o quê. Cavaleiros e Captain Tsubasa foram os animes ou as coisas que me introduziram ao universo dos animes, né? E junto comigo está o Seiji. Que é o Seiji, e vamos falar dessa grande obra do mangaka, o Rob Liefeld japonês. Rob Life? Já viu a proporção que ele faz? Então, isso aí é clássico, mano, isso aí é clássico, cara. Galera tira sarro dele porque eles fazem muito troncudo, né? Cabecinha pequenininha, um tronco gigante, perna gigante. Perna gigante, 40 anos desenhando, ainda não sabe fazer proporção. Coitado, é o Yoshi Takahashi. Yoshi Takahashi, né? Ele fez um tempo um desenho do Neymar, né? Aí o Neymar é perna gigante, assim, etc. E, coitado, cara. Ele se aposentou, né? Ele, no meio do Capitão Tsubasa, ele falou, foda-se, caguei. A gente tá no meio da Olimpíada, não vai ter final. E não vai ter Copa do Mundo também no Capitão Tsubasa. Olimpíada, né? É uma pena, assim, assim, na teoria, ele só tá com 65 anos, assim, né? Na teoria, ele ainda pode lançar alguns esboços, né? Não, é o que dizem que ele, assim, acabou o mangá publicado, ele vai lançar alguns esboços e pronto, e fecha. De fato, o jogo da semifinal. Agora, ele poderia também achar, assim, alguém pra dar uma continuada. Assim, olha, agora, qual o critério de aprovação do Yoshi Takahashi? Assim, ó, você vai ter que desenhar, mas vai ter que desenhar nessa proporção. E o cara tem que desenhar contra gosto desse jeito. Coitado, cara, ele não consegue. Antes da gente começar, só quero lembrar que a gente é o Subara Show, um podcast sobre animes, mangás, games e mais da vida otaku, lançado toda semana, às segundas-feiras, no YouTube e no Spotify. Então, já clica em seguir no Spotify, tá? E já deixa 5 estrelas, tá? E eu tô vendo vocês que sempre escutam a gente, que não dão as estrelas, tá, gente? Se você que já começou, já dá 10 estrelas lá, porque, cara, é muito rápido, tá? Isso ajuda muita gente, tá? No YouTube, não deixe de se inscrever, tá? E deixe o joinha, tá? Porque isso também ajuda muita gente, tá? Comente nas abas de comentários, né? Cara, o que você lembra de Captain Tsubasa, de Super Campeões? Quando que você começou a assistir? Se você assistiu, né? Qual o seu time favorito, os personagens favoritos? Comente tudo isso na aba de comentários, tá? Enquanto a gente for discutindo. E também não deixe de acessar nossas redes sociais, @SubaraShow em quase todas as redes, menos no TikTok, que é Subara Show Podcast. Por fim, nosso servidor do Discord tá te esperando pra gente conversar. Então, acesse o link na descrição do episódio, no nosso site, subarashow.com.br, tá? E se você quiser mandar algum e-mail pra gente, mande para contato@subarashow.com.br, que a gente pode ler o seu e-mail em algum momento nesse podcast. Não nesse, né, mas no futuro. Bom, Captain Tsubasa é conhecido como Super Campeões aqui, né? Ele foi exibido em... o anime, né? Ficou conhecido aqui na época da Manchete, né? Lá nos anos 90, né? Sim, aqui no Brasil chegou, né? Porque ainda foi na época do primeiro boom ali de animes, né? Foi o Cavaleiros do Zodíaco, na Manchete. Aí na Manchete vieram outros animes e a pessoa aproveitou. Olha, tem um anime de futebol ali que tá bombando. É clássico, conhecido. Tava em transmissão na Europa também. Assim, então veio, né? É mais ou menos isso, né? Só que assim, isso foi nos anos 90. O Captain Tsubasa existe desde os anos 80. Isso. Porque o mangá começou a ser publicado em 81, acho, né? Sim, ó. Só pra ter uma ideia dos mangás aqui, do Capitão Tsubasa, ele teve o primeiro arco mesmo, né? Ele foi de 81 até 88, lá na Weekly Shonen Jump, com 37 volumes. Aí foi publicado semanalmente lá, né? Isso, na Weekly Shonen Jump. Aí depois, ele teve uma continuação, só que foi lá pra 94, que é o Capitão Tsubasa World Youth. Isso. Né? Aí deu sequência. Depois disso, teve o Capitão Tsubasa Road to 2002, e ele foi de 2000 a 2004. Aí já tava na Weekly Young Jump, a revista mais seinen. Depois veio no mangá do Golden 23, né? Golden 23, que foi de 2005 a 2008, com 12 volumes. E depois do Golden 23, ainda teve uns arcos pequenos, que é o Kaigaki Kikitoren. Um falando sobre o campeonato italiano e o La Liga.
né? Campeonato Espanhol. Espanhol, Assim, mostrando o clássico Barcelona e Real Madrid, lá com 6 volumes. E por fim teve o Rising Sun. Rising Sun, que é a Olimpíada. Né? E tá em publicação até hoje. Não, né? acabou. Não, acabou sem final, né? Acabou porque o mangaka ele aposentou, o Yuichi Takahashi, né? E parou, né? Então, assim, ele disse que depois ia lançar pequenas coisinhas em publicações na internet, mas pequenos esboços. Se você entrar hoje no Captain Tsubasa World, você consegue ler esses capítulos, né? Porque os 2 últimos sempre lançam gratuito e aí os últimos são da Young Jump, né? Não, eu acho que é da própria revista, uma própria revista lançada ali pra Capitão Tsubasa, eu não sei direito, assim. Eu acho que é da Shueisha, mas é meio por aí. Mas você consegue olhar os esboços, assim. Sim, mas tá lá. Mas ele parou depois disso. Então ele foi logo no... Foi esse ano ou foi ano passado? Enfim, não lembro agora. Foi esse ano que ele se aposentou, que ele anunciou a aposentadoria? Isso, como você disse, ele parou com 65 anos, mas são mais de 40 anos publicando esse mangá, né? Então, assim, em algum momento ele cansou, né? Ele cansou até porque... E o mangá, ele não acabou ainda, né? Ele chegou à semifinal das Olimpíadas, né? Então não vai ter o final das Olimpíadas e não vai ter uma Copa do Mundo. Exato. Que é triste, porque é o que a gente tava esperando, assim, na proporção, né? Teve o Tsubasa na escola, aí depois ele avança, né, aqui no Brasil, depois vai lá pra Europa, enquanto isso a seleção japonesa tá disputando o Sub-16, né? Que na época era Sub-16, Sub-17, depois Sub-20 e Olimpíadas. Aí o próximo seria a Copa do Mundo. Sub-20, aí tem Sub-22, né? Que é a Olimpíada. Sub-23 é a Olimpíada, na verdade. Não existe... Copa 20, Sub-23. Mundial Sub-23. E aí sim seria a fase adulta mesmo dele. Sim, que seria uma Copa do Mundo. Até que o Yuichi Takahashi gostaria de ter feito uma... Ele deve ter falado isso uns mais de 10 anos atrás. Que não deu tempo. O cara tá cansadão, mano. Mas é que assim, o cara ele publicou 1 milhão de mangás ao longo da vida dele. Claro. Né? Mas muito mangá, né? E videogame também, né? Qual que é o videogame que ele... Eu esqueci um que ele... Bom... Tem um monte, acho que tem um aí pro PlayStation 4, por aí, Switch. Então... Fez muita coisa, né? Mais recente, Cara, assim, mas assim, o Yuichi Takahashi, ele é um ícone, sabe? Na verdade, o Capitão Tsubasa, ele é um ícone. Pode não ser o melhor mangá de futebol do mundo, pode não ter sido o primeiro mangá de futebol também da história. Não foi? Eu acho que não, né? Mas, assim, porque deve ter alguma coisa obscura na década de 70, por aí, né? Mas ele é o que, assim, popularizou, né? Pegou uma referência, né? Um monte de jogadores estrangeiros assistiram o Capitão Tsubasa, então tem um monte de Thierry Henry, Del Piero, Podolski, cara, um monte de gente, acho que até o Messi já falou que ele viu o Capitão Tsubasa quando criança também. Então, todo mundo, né? E lá no Japão tem aquela coisa, né, de que quando existe um anime de esporte, né, o esporte ele se populariza, né? Sim. Captain Tsubasa foi isso, assim, porque no Japão o futebol não era tão popular, né? E o Captain Tsubasa ajudou a popularizar muito, né? Isso. Quando o Capitão Tsubasa foi publicado lá no início da década de 80, não existia o futebol profissional do Japão ainda. O futebol profissional do Japão foi lá no início da década de 90. Então, assim, ele baseou no que ele via, imaginava e tudo mais. Por isso que ele é um pouco bem, assim, fora da realidade, o Capitão Tsubasa. Tem as loucuras na cabeça dele. Por quê? Porque são coisas que ele imaginava, coisas que, assim, vai ser legal para uma criança, mas tem aqueles conceitos da inocência da época, sabe? Poderzinho, né? Meio que poderzinho, ignorar as leis da física, por aí vai, cara. Ignorar as leis da física. Captain Tsubasa, literalmente, um jogador francês chuta a bola, sobe em cima dela e vai andando com os 2 pés em cima da bola, velho. Pra que lei de atrito, cara? Não esquece esse negócio aí. E se foda. A galera fica falando de Bullwalk que não faz sentido, cara. Captain Tsubasa é pior ainda, sabe? Mas tudo bem. A gente ignora que os 2 gêmeos, eles conseguem pular em sincronia e dar um chute no ar, sabe? Não, tudo bem. Isso acontece, de fato. Mas é legal, porque vê a Capitão Tsubasa como ele vai evoluindo, né? Porque o foco primeiro é o protagonista. O Oliver Tsubasa, não, é o Tsubasa Ozora. Assim, o Oliver Tsubasa a gente viu aqui no Brasil, né? Em alguma parte na Europa também. A gente viu o Tsubasa Ozora, ele criancinha, ele encontrando o Roberto Rongo, né? Roberto Rongo, não o Roberto Maravilha. Você veio no Brasil. Nossa, aqui no Brasil, na época da Manchete, veio alguns nomes também, né? Veio o Oliver Tsubasa,
Tsubasa, veio o Carlos, o Benji... O Benji Okabayashi, e o Roberto Maravilha ali. É o Roberto Maravilha. Então, o Carlos Misaki chama Carlos alguma coisa ainda, não era Misaki. Então, enfim, não lembro assim. A Oliver Tsubasa, tipo, Tsubasa virou um sobrenome, né? Sendo que, na verdade, é Ozora o sobrenome dele. Ninguém fala, né? Enfim. E aí você teve aquela época lá do garotinho que gostava de futebol, encontrou um jogador brasileiro, ganhou mais vontade, aprendeu técnicas, foi melhorando, um sonho de ir pro Brasil, mas enquanto ele não podia ir no Brasil, ele vai ficar no clube dele, o clube dele vai ganhando títulos, ele vai virando um destaque, ele vai disputar um Mundial Sub-16 ali, aí ele vai pro Brasil, depois ele vai ter um sonho na Europa e a seleção japonesa se formando, como aquela geração ali do Capitão Tsubasa. Que eles são a geração de ouro, né? Uma geração de ouro. Então, é legal, né? Porque muita gente, às vezes, esquece da origem do próprio Tsubasa, e até porque as nossas memórias se conflitam por causa dos animes, né? O anime da Manchete, as pessoas têm alguns resquícios, né? Porque nem foi o primeiro anime de Captain Tsubasa que existiu. Existiu, pelo menos, acho que 2 animes antes do que foi da Manchete, né? Na verdade, assim, você teve aquele primeiro mangá, né, de 1981, aí ele foi adaptado pra anime. O primeiro anime, também na década de 80. E assim, ele teve uma temporada de quase 130 episódios. E ele abordou toda a parte da infância até a conclusão, acho que do ensino primário, né? E depois você teve mais 4 filmes naquela época, onde eu acho que ele abordava todo a parte de ensino médio, onde ele tá no 3º ano do ensino médio, e ele vai jogando todo mundo ali, e termina ali com ele enfrentando o Kojiro e os dois levantando a bandeira juntos, né? Isso, exatamente isso. E por fim teve os OVAs, o Shin Capitão Tsubasa, que são 12 episódios de OVAs que mostram o Mundial Sub-16 ali. Exato, exatamente isso, porque ele foi acompanhando o mangá, né? Então teve muita coisa antes do que foi exibido na Manchete, né? Porque o da Manchete é o Capitão Tsubasa J. Isso. Né? O Capitão Tsubasa J, da década de 90, ele é o primeiro remake. Isso. Então ele aborda primeiro toda a fase escolar, né, do Tsubasa, e depois mostra o Tsubasa indo pro Brasil, onde ele jogava pelo São Paulo, e isso que trouxe uma curiosidade pro pessoal. De repente você tá vendo um anime, a gente no Brasil assistindo um anime, e de repente tem uma referência ao São Paulo, né? Cara, assim, como assim São Paulo? O que tá acontecendo? E pra gente é incrível, né? Porque aí pega as referências pra gente, né? Pô, uma animação japonesa, né? Já fica meio claro, né? Mas a origem do Tsubasa no mangá é muito melhor contado. O mangá, ele é muito, muito, muito mais completo, né? Do que o anime, obviamente. Óbvio, né? Óbvio que eu tô falando. Mas assim, por exemplo, o Tsubasa, ele não é só conhecido como um gênio do futebol, né? Tipo, desde que ele tinha 1 ano de idade, ele foi quase ser atropelado por um caminhão. Aí a bola salvou ele. Ele tava agarrado na bola porque ele gostava da bola, aí a bola amorteceu a queda. É quase um isekai, sabe? Quase um isekai, só que não é porque o Takahashi, tipo, ele já colocou com as leis da física contra ou a favor do Tsubasa nesse momento, sabe? Tipo, em hipótese alguma, uma criança vai ser atropelada e você salva por uma bola. A bola de futebol vai amortecer a queda, tipo, jamais, sabe? Ou, de fato, ele foi pra um isekai e lá as leis da física são diferentes, cara. Pode ser. Essas 2 possibilidades, né? Então, é meio que isso, mas... Que nem você falou, Tsubasa, né? Ele vai, assim, conta a história dele, né? Capitão Tsubasa conta a história dele na escola, né? Ele pequeno, né? Isso. É como qualquer anime de esporte, né? Que, tipo, conta a história deles sabe? Ali pela briga dos campeonatos juvenis, né? Do ensino médio e tal, né? Só que a diferença do Capitão Tsubasa é que você vê o crescimento deles. Você acompanha o crescimento deles. Isso. O primeiro você começava com o Tsubasa, mas depois você vai ver todos os outros jogadores. Exato. Tanto que tem outros volumes que o foco não é só no Tsubasa. Exato. Né? Deu um foco diferente pra cada um também. Por exemplo, depois do World Youth, que eles ainda disputam aquele campeonato sub-20, né? Aí o foco, depois que tem o World 2002, o foco é um monte de jogadores na Europa, né? Não é só o Tsubasa que vai pro Barcelona, você tem o Kojiro que vai lá pra Juventus, você tem o Shingo, que ele já apareceu antes no World Youth, mas aí ele tá também num time italiano. É isso. Você tem o Akabayashi, que tá no time alemão. Tem outros também, dando bastante foco naquela geração ali que tá crescendo bastante, né? Pra eles chegarem pra preparar... Não, eles disputarem um Mundial Sub-20 e a preparação para a Olimpíada depois. Então eu acho bonito isso, sabe? De você conseguir acompanhar a carreira deles, a trajetória deles. Você acompanha eles crescendo, né? Então eu acho muito bonito o Captain Tsubasa por você acompanhar eles. É como se você tivesse, literalmente, sabe? Vendo a carreira deles, né? Beleza, eles desde pequenininhos já disputando um contra o outro e tal. E depois todos mais velhos, né?
em clubes, né, etc., mas sempre voltando e regredindo pra jogar juntos pela seleção japonesa, né? E todos têm o sonho de, olha, vamos, porque o Japão é sempre, na teoria, né, foi chacota, né? Quando vai em competição internacional. E eles carregando juntos, sabe, a bandeira e tendo o sonho de ganhar, sabe, na raça ali pra ganhar. Então eu acho bonito isso. Tem que lembrar, assim, novamente, o Japão ele só profissionalizou o futebol lá no início da década de 90. Então, antes disso, com certeza, ele era uma chacota, né? Até, na verdade, no início da profissionalização, ele também era um time de chacota, porque era um time que só corria. Só corria, não tinha disciplina tática, não tinha nada disso. E agora o Japão, atualmente, você vê, cara, que ele é bom e ele surpreende as competições que ele tá lá. Já eliminou, por exemplo, a Alemanha numa Olimpíada, ou na Copa do Mundo também. Acho que foi na Copa do Mundo, eliminou a Alemanha, eliminou a Itália, não lembro. Cara, ele eliminou todos. O Japão ganha de todo mundo. O Japão acho que nunca perdeu um jogo em Capitão Tsubasa. Ah, não, sim, mas assim, na vida real mesmo, o Japão... tá, só falando na vida real, tá. O Japão, ele tá forte. Antes, pensa assim, não imagina que ele não avançaria de fase tão numa Copa, numa Olimpíada, né? E eu acho que isso faz diferença, porque os jogadores são muito raçudos, sabe? Eles vão lá pra ganhar mesmo, né? Ah, não, porque eles aprenderam, não é só correr. Tem que ter disciplina tática, tem que saber, assim, tomar algumas decisões individuais em alguns momentos. É uma geração também que, ó, há uns 20 anos não tinha ninguém atuando na Europa, né? Exato. Hoje tem bastante jogadores que atuam na Europa ali pra fora, além do Japão. Então, e é uma geração que foi crescendo por causa do Capitão Tsubasa. Né? Ela teve influência. Eu lembro que a seleção japonesa, antigamente, eu não lembro se era 98, alguma coisa assim. Cara, tinha 2 japoneses, 2 brasileiros. O treinador era brasileiro, sabe? Eles internacionalizavam muitos jogadores para eles poderem jogar pela seleção, né? Nacionalizavam, né? Sim. Então, hoje em dia não, né? Assim, não é que a liga japonesa é a liga mais forte do mundo, uma das mais fortes, mas... Nem um pouco, na verdade. Não, ainda não. A da Europa é muito forte, a do Brasil é forte pra caramba também. Mas assim, tem bastante jogador saindo bom lá que consegue disputar com a seleção nacional de forma... jogos difíceis. E principalmente... Então, uma coisa que eu acho que é legal, o Japão, né, ele incentiva muito o esporte escolar desde o começo, né? Então os clubes, né, de esporte a gente vê pelos animes, mangás e tudo mais, né? Então eles geralmente podem escolher também futebol porque é bastante popularizado lá, né? Então desde pequeno eles estão jogando, sabe? Aqui a gente tem as escolinhas de base, né? E as crianças, né, eles vão lá jogar, né, nos clubes de base lá desde o começo, né? Dessa galera que sai os craques que vão jogar depois dos grandes times, depois na seleção, né? E eu já vi outros técnicos falando que a gente precisa de mais dessas escolas para formar craques e para formar pessoas que vão conseguir jogar e capacitar para jogar, sabe? Que é isso que faz a diferença, né? Sim. Vamos lá, o futebol é um dos esportes mais populares do Japão, acho que junto com o beisebol, né? E assim, já é uma cultura ali de ter clubes esportivos ali nas escolas e tudo mais. E times profissionais também, que levam jogadores jovens. Então, na verdade, é uma questão de formação, né? Aqui no Brasil, a formação você não vai na escola de futebol. E você vai direto num clube, né? Pra fazer a base. Mas, na verdade, o clube também incentiva o pessoal a ir na escola, obviamente, né? Mas o que eu quero dizer aqui não é na escola que você vai ter o jogador profissional. Na escola padrão, né? Lá no Japão, talvez, mas ele de algum momento ele vai ter que passar numa base ali, algum clube ou alguma escola formadora de jogadores também, não sei, né? Aqui no Brasil assim, pra você ter uma formação maior, você acha que você tá num clube, não, você tem que estar num clube... formação de base. Tem vídeos aí que mostra o Mini Gene na época que ele tava na Cultura, ele foi entrevistar o Neymar jogando no time de base do Santos, sabe? E era isso, aí tinha um monte de galera que ele já identificava que era craque ou não, sabe? Que ia continuar. Né? Isso que faz falta, né? Mas Capitão Tsubasa, ele começa... e só o Capitão Tsubasa, se você for ver Super Campeões, né? O mangá de 81 e 89, ele cobra somente a fase escolar do Tsubasa, né? Isso. Que é o que é relevante pro Takahashi na época, né? Sim. Acho que ele acreditava que ele ia cobrir só isso mesmo, porque quando ele encerrou, olha, é isso. Depois vem outras séries, né? Então, o que a gente lembra do Tsubasa no Brasil, Tsubasa na Europa, né? E outra galera na Europa, são outras coisas depois do Capitão Tsubasa, né? É como se fosse o Capitão Tsubasa Shippuden, assim, né? Na teoria, né? Porque o Capitão Tsubasa normal é ele na fase escolar. E tem muita coisa da fase escolar dele. Né? Não, tanto que, olha só... Você pega os animes, tivemos 4 animes básicos. Aqueles da década de 80, depois o J, da Manchete. Você teve o Road 2002, né? Que passou aqui também lá na Cartoon, na Rede TV. E por fim a recente da David Production. Isso. Todos os animes passam na fase escolar.
Todos abordam a fase escolar e depois avança, né? Alguns, né? Só que o de 2018, ele cobre bem mais a parte escolar, bem mais. Na verdade, ele aborda igual o do anime da década de 80. A fase escolar, a fase do ginásio também e o mundial. É isso aí, igualzinho o da década de 80. O Jay, da Manchete, ele avança um pouquinho mais, que ele pega o World Youth, né, que é quando o Tsubasa vai pro Brasil, e depois se prepara para as eliminatórias do Mundial Sub-17, mas tem a parte eliminatórias asiáticas. E parou aí. É exatamente Parou isso. bem ali, bem no comecinho. E depois do jogo da Tailândia, ele para. Né? E o Road to 2002 é uma grande mistura, né? Não, o Road to 2002, o foco seria na parte do Road to 2002 mesmo, Então, assim, ele passa pela toda a primeira fase do Tsubasa criança. Aí ele passa um pouco do World Youth no Tsubasa indo pro Brasil, no qual, quando veio pros times aqui, eles mudaram os nomes, né, do Road to 2002. Então, o São Paulo é o time chamado Brancos. O Flamengo é o Domingo. Isso. E aí, você depois, nessa parte no Brasil, o World Youth nem mostrou o campeonato Sub-17, né? E aí, depois, é a parte de que o Tsubasa vai lá pra Europa, que é o foco do mangá do Road to 2002, que é todo mundo disputando campeonatos europeus, campeonatos europeus. Só que ele pula uma parte inteira que é a Copa Asiática, não é? Não, sim, ele pula as eliminatórias asiáticas, a Copa Sub-17 e tudo mais. Que o Japão ganha, né? Não, sim, não mostra o Mundial Sub-20, eliminatórias, etc. Acabou ali. Então, assim, mostrou. É que na verdade é o grande preparativo pra Copa do Mundo de 2002, que tava perto, né? Então, voltar um novo anime de Capitão Tsubasa, lembrar, assim, mais uma versão, mostrar quem é Capitão Tsubasa, a seleção japonesa, tudo mais. Mas, assim, e aí aquele anime terminou ali. Mostrou os principais jogadores japoneses indo lá em clubes europeus e pronto. E o finalzinho que é inventado lá, que eles vão enfrentar no Brasil na Copa do Mundo. Exato, do 2002, né? E acaba aí, né? Porque acaba aí. Então, eu gosto do Captain Tsubasa Road to 2002 porque ele é um grande apegado, né? São 52 episódios, né? Não lembro. Por aí, eu assisti inúmeras vezes, tá? Gosto por vários motivos, tá? Tipo, a animação era boa, tal, as aberturas são excelentes, a abertura de encerramento é excelente. Nossa, não, todas as músicas são ótimas, cara. Assim, a única coisa que incomoda é a dublagem ainda. Então, Road to 2002 é zoado por causa que mano, não sei o que aconteceu, velho. O estúdio só cagou tudo, assim, cara. Sei lá, mudou a dublagem no meio do caminho. Mano, mudou o nome, porque eles começam a chamar de Oliver Tsubasa depois... Não, assim, o Oliver Tsubasa por causa do resgate emocional lá da época da Manchete. O personagem era o Oliver Tsubasa. Aí legal, Oliver Tsubasa. Aí de repente pensaram, tá, mas peraí, o nome dele é Tsubasa Ozora. Então vamos chamar ele de Oliver Tsubasa Ozora. E depois só Tsubasa Ozora. Pararam de chamar ele de Oliver. Então muda tudo. Não, o Kojiro Hyuga virou Ruega, cara. De onde veio esse Ruega? Não, o Carlos Misaki depois vira Taro Misaki também. Que é o nome dele, na verdade. Então, é o nome dele, mas vai mudando. E, mano, o pior pra mim são os personagens adicionais, sabe? Aqueles personagens que não são os protagonistas. Sei lá, os nem coadjuvantes, aquilo lá, personagem B. O NPC ali que é qualquer coisa ali, o jogadorzinho de qualquer time ali, né? Que são o jogador genérico, não tem nem nome personagem. E aí, mano, eu não sei o que acontece, mas quem dublou esse cara tava numa preguiça, sabe? Tá numa preguiça de dublar que... Desculpa aí, a gente gosta de elogiar a dublagem, mas nesse caso o Capitão Tsubasa é muito zoado, cara. Olha, mas o da Manchete já tava assim também, já. Alguns personagens secundários com uma dublagem estranha. A gente entende, eles tinham menos recursos na época e tal, mas nossa, Capitão Tsubasa 2002 é um terror da dublagem, cara, é um terror, velho. Mas, olha só, eu queria começar falando do começo mesmo, porque o começo é literalmente, né, o Tsubasa entrando no Nankatsu, né? Então ele entra no Nankatsu, né, e aí ele com o Ishizaki lá, né? Inclusive o Ishizaki eu acho que é um personagem que ele é muito... não foi mal aproveitado. Ele deveria ser o melhor amigo do Tsubasa. Né? Tá. Não, assim, ele começou como melhor amigo ali em criança, mas a questão de habilidade técnica também, né? O Ishizaki, ele não é habilidoso, né? Não. Mas ele chama atenção pela vontade, né? Porque ele é engraçado. Também, né? Ele é alívio cômico, né? É o capanha, é o que faz as coisas, né? Mas coitado, ele é o que carregava, ele era o capitão do Nankatsu, né? No comecinho, né? No comecinho. No comecinho. Ele levou o Tsubasa e aquela coisa, a gente precisa de você, porque o Shutetsu, que é o grande time aqui da região, que tinha o Akabayashi, eles usavam o campo de treino lá, né? E aí, não, pra gente treinar, vamos jogar um futebol, né? E aí, se você marcar um gol, quem marcar um gol contra o Akabayashi, consegue treinar lá.
E aí Tsubasa consegue marcar o gol, né? É o único que conseguiu. É o único que conseguiu, né? Que ele joga muito, muito bem, né? O anime de 2018, ele cobre muito melhor essas partes, sabe? Porque tem muito personagem que depois você esquece nos animes originais, né? Que, tudo bem, a gente esquece porque eles são genéricos, né? Tem um de cabelo enroladinho, sabe? Etc, que joga no Nankatsu também. Ah, sim, aquele trio original lá do Outra Escola ali. Exato. Do time do Wakabayashi. E também tem... Então, mas depois tem do Shutetsu, né? Que depois se junta, né? Isso. Porque o Shutetsu e o Nankatsu, eles querem formar um time mais forte da região, então junta tudo, né? Isso, pegou os jogadores principais ali pra formar uma equipe da cidade ali, pra disputar o Nacional. Exato. Isso, então sim, o foco era o Tsubasa, juntou com aqueles 3 no ataque e o Wakabayashi lá na defesa. Né? Que a gente nem lembra. E o Ishizaki na defesa também, ele vai pra zaga. Ele é um lateral direito, né? E aí que o Tsubasa, ele vira o capitão, né? Então ele é eleito como capitão, né? E aí faz todo sentido o Capitão Tsubasa, né? E aí eles vão disputar, né? E aí depois disso, beleza, o Wakabayashi vira um amigo, né? O maior rival é o time do Ruega. Né? Kojiro ali. Kojiro Ruega, né? Hyuga, né? Hyuga, né? Olha só, você. Não, tô falando Ruega, né? Mas, não, desculpa, assim, eu aprendi Ruega. É isso, sabe? Aí tem o Ruega e tem o parceirinho dele lá também, né? Que eu esqueci o nome, né? Takashi, acho que era esse. Takashi, né? E aí tem o Akashimazu, que é o goleiro, né? Isso. E que é o goleiro que luta Kung Fu. Não, e que no Golden 23 ele vira atacante. Então, mas eu acho isso muito legal, porque ele marca uma série de gols. O cara, a base dele é de goleiro. De repente ele vira um atacante do time. Aí ele luta Kung Fu, Karatê, que não é nem Kung Fu, luta Karatê. Não, na verdade ele é meio dividido. Ó. Ele luta Karatê, mas também joga futebol. Aí tem que ficar escolhendo. Ele é goleiro, mas também é atacante. Na verdade ele foi pro ataque porque o Wakabayashi tinha que ser o goleiro, né? É titular daquele time. Então, assim, o que a gente faz com esse cara? Ataca ele no ataque. Tanto faz, né? Mas é isso, né? Bota ele no ataque, né? Tudo bem, a gente tem goleiros que são artilheiros até, né? Mas não atacante. Né? Assim, tipo, pega o Jorge Campos, que de repente ele tava no gol, aí botava alguém lá no gol e ele virava no ataque. Então. Assim, mas assim, porra, o cara, a base dele era goleiro, né? Como é que ele vira atacante agora no profissional? Sei lá, cara. Mas o legal dessa fase, e é um negócio que o Takahashi ele falava, uma coisa que ele queria fazer em Captain Tsubasa era que cada personagem tivesse uma habilidade diferente. E ele realmente fez isso. São habilidades genéricas? São. Cada um tem um chute. Aí tem o chute da águia, tem o chute o chute trivela do Tsubasa, tem o chute do tigre do Ruega, sabe? Tem um monte ali. Cara, é legal. O folha seca do Tsubasa. Folha seca? Folha seca, sabe? Aquele chute que o chute sai... de trivela, né? Não, o trivela é aquele de 3 dedos que ele pega um efeito, tá? Folha seca? Você viu a adaptação recente do 2018? Você viu, né? Então, ó, tem quando ele vai disputando ali no terceiro ano mundial ali, né? Mundial não, desculpa, no ginasial. Ele tem aquele chute que sobe e desce. É o folha seca. Nossa, eu nem sabia desse nome. Mas ignorei completamente. Mas você não leu com legenda? Não, cara, eu vi, assim, mas não de forma oficial, né? É que, na verdade, o folha seca é um chute que existe faz muito tempo, sabe? Didi fazia isso na Copa de 60, por aí. Não faz ideia. Então, assim, é um efeito que, assim, popularizou. Ele sobe, só que ele vai descendo com efeito e desce. Com efeito, né? Que no Tsubasa, né? É muito drástica a curva, né? A bola, literalmente, 90 graus entra, assim, né? Cresce. Sim, claro, né? E toda a finalização com um chute de bicicleta. Quando dá, né? E o clássico de Tsubasa, né? É que nem a gente tava falando da queda de perspectiva, né? Das leis da física e tudo mais. Eles trocam uma ideia no jogo. Assim, uma ideia forte. Isso aí todo anime de esporte faz isso. Eu tô ligado. Mas no Tsubasa é muito discrepante, assim, sabe? Eu sei que em Haikyuu acontece, eu sei que em Zoandank também acontece, sabe? Mas no Tsubasa eles trocam uma ideia, assim, forte, sabe? Estão conversando forte, né? E além disso, pô, eu lembro de cenas, sabe, do Tsubasa pulando pra fazer gol de bicicleta e trocando uma ideia enquanto tava, sabe, voando no ar, né? Cara, assim, e os irmãos Tatibano aqui, as técnicas voadoras, né? As técnicas acrobatas, né? Eles pulam na trave pra chegar, pra cobrar, ou um fica de 4, assim, né, pra outro subir, subir, né? De trampolim pro jogar pro outro cabecear. Cara, que loucura. Então, eles são os irmãos acrobatas. Eu sei que é legal isso, eu sei que é divertidinho, sabe? Mas é quebra de expectativa. Pra mim, o pior é o Wakabayashi, quando vai defender um gol, ele pula numa trave, ele não vai alcançar, ele consegue virar, pular no travessão, e aí sim conseguir pegar uma bola. Isso pra mim é chocante, cara. Mas quando eu assistia, eu achava muito maneiro.
Não, assim, a gente viu na década de 90, então assim, era inocente a época, assim. Era legal e não é realista, mas é legal, ainda assim. Agora teve o recente, 2018, a gente reviu assim, caramba, era legal, ainda assim, mas... não, mas o 2018 é muito legal, cara. Mano, assistam 2018, sabe? Eu acho ele muito maneiro. Não, assim, eu até gosto dele, mas eu tenho um problema ainda com o narrador dele lá, cara. Toda hora ele tá lá falando jogadas que são óbvias. Aí eu falo, porra, eu sei, eu tô vendo, não precisa narrar isso aqui pra mim, cara. O único problema de 2018 é que realmente tem jogos assim que você não precisa acompanhar porque demora muito, né? Sim. Porque quando eles estão ali no fundamental, os jogos, né, no Nankatsu, tipo, ele pega todos os jogos, por exemplo, quando eles têm um campeonato contra o chute, depois que vira chutetes e tal, cara, os campeonatos demoram bastante, assim, pra terminar, sabe? Então você vê toda a trajetória do Nankatsu mesmo, né? É legal pra você acompanhar a história deles, né, o crescimento deles, desde o começo, mas assim, tem jogos que realmente são desnecessários. O 2002, ele é um grande compiladinho, sabe? Não, mas assim, tem que lembrar, assim, é um outro remake, e você não precisa contar de novo a mesma história, porque já foi contada lá atrás. É igual o da Manchete também, você não precisa contar tudo também, você já contou, né? Então, o foco desse recente do David Production, sim, é pra gente mostrar tudo ali, igualzinho. Não sei se vai ser uma terceira temporada, que poderia ter, que seria no World Youth, o Tsubasa indo pro Brasil, né? Então, eu gostaria que tivesse, de verdade, sabe? Porque eles lançaram 2 temporadas e um videogame, né? O videogame também é canônico, né? Que é o New... Puta, New alguma coisa, eu comprei ele, né? E ele conta a história também, né? Então você pode ir seguindo, né? Mas ainda nessa onda, tem vários personagens que o Tsubasa vai disputando. Por exemplo, tem aquele de um Misugi, né? Que é o que é cardíaco, né? Sim, Misugi que é um defensor muito inteligente. Né? Ele é muito habilidoso. Também. Né? Então, só que ele só pode jogar por muito pouco tempo, né? Ele tem uma limitação porque lá quando ele era criança ele tava com uma doença cardíaca. Então, assim, o médico falou, você não pode ficar muito tempo. O que é um absurdo pensar hoje em dia, cara. Você tá com uma doença cardíaca, você não vai disputar um jogo de futebol, cara. É que ele quer muito, né? Ele quer muito mesmo. Né? Mas dane-se, se o garoto morrer, quem vai ser o culpado? O médico. Exato. Ué... Mas assim, eu gostava bastante dele, né? Eu aprendi o que é literalmente impedimento. A linha de impedimento? Por causa das estratégias que ele fazia, né? Ele controlava a linha de defesa, né? Sim. Então ele sabia muito bem quando ele podia forçar impedimento ou não. Eu achava isso muito maneiro, né? E aí tem vários outros personagens, tem aquele que é um cara fortão, assim, que fica E na verdade eu gostava mais do Matsuyama. Matsuyama que é um dos volantes ali, assim. Ele é mais raçudo, menos técnico. Só que ele sabe, assim, manipular também a emoção de alguns jogadores lá. Pelo menos, assim, ó, vai na vontade, eu também vou na vontade, tá? Aí você me vai fazer falta, sim, eu vou receber a falta e pênalti, dane-se você. É bem assim, então, assim, eu gostava mais dele. Na verdade, quando você vê todos esses personagens aparecendo, os principais destaques, você vê numa formação do time japonês juvenil. Isso. Né? E é necessário, então, apresentar cada um deles. Algumas escalações eu acho estranhas do Japão, né? Mas vai melhorando. Mas na verdade, ó, ele tem sempre uma espinha dorsal, aquele time japonês. Kojiro no ataque. Isso. Tsubasa no meio. Isso. Porque o Tsubasa é centroavante, não é? Ele é um meio armador. Tá. Ou meio ofensivo, na verdade. Ele tá no meio, sabe? Então, às vezes, ele tá lá armando, mas na verdade ele tá sempre avançando em direção ao gol, né? E aí você tem ali na parte mais defensiva o Matsuyama e o Misugi, a parte espinho dorsal e o Akabayashi na defesa como gol, né? Aí depende em que momento você tá vendo a história, né? Por exemplo, no Sub-15, olha só, eu acho que lembro de cabeça, ó, Sub-15, ó. Você tinha o Akabayashi no gol, na lateral esquerda o Soda, na lateral direita o Ishizaki. O Soda é aquele que tem uma faixa na cabeça, Não, né? esse é o Matsuyama. Tá. O Soda, ele apareceu ali depois no terceiro ano, contra o Tsubasa no terceiro ano do ensino É o que faz juvenil. uma falta no... Não, ele jogou contra o Tsubasa. Ele é um defensor que ele gosta de muito ir pro ataque e fazer gol, direto. Tá. Então, assim... Eu não lembro dele. Ele apareceu, assim, nos jogos ali, então... E ele tá lá. Então, ele é o lateral esquerdo, né? E tem o Ishizaki, que é o lateral direito. Aí você tem o Jito, que é aquele grandão. E no Sub-15, eu acho que era o Matsuyama, que era o zagueiro. E aí, nos dois volantes, botaram os irmãos Tatibana. Que eu, assim,
Os dois são atacantes. O que esses dois estão fazendo ali no volante? Eles trocam a posição deles, né? Mas assim, por isso que aquele time toma gol toda hora, cara. Botou 2 atacantes como volante, né? Aí você botou o Misagi e o Tsubasa no armador, no ataque o Kojiro e o Nita, né? Assim, na verdade, o Misugi que deveria estar ali. E de repente ele aparece também, assim, quando ele dá tempo, né? Só que você vai avançando as idades. Aí, por exemplo, no Sub-17, o Matsuyama, que tava como zagueiro, ele é o volante, cabeça de área. E o Misugi, ele é o zagueiro. O que faz mais sentido. Porque o Misugi, ele é mais inteligente, então ele sabe armar a linha de impedimento, sabe? E ele não pode andar muito, né? Não, tudo bem, mas assim, ele é inteligente, ele sabe desarmar, ele sabe montar, ele sabe montar linha de impedimento. Mas diz uma coisa, no Road 2002, ele vira subcoach, né? Ele vira assistente, né? Ele não joga, né? Sim, na verdade é isso que acontece também no Sub-15. No Mundial Sub-15. Ele é chamado lá como um subtreinador, o treinador assistente, né? Mas ele disputa também os jogos. Então, assim, é por causa da limitação dele lá. Mas faltando aquele time, o Matsuyama que tava na defesa, agora ele é o volante, que faz sentido, porque ele é o mais raçudo de todos ali. Então tá. E aí, depois, avançando, o Shingo, que ele aparece, ele tá lá na parte de volante. O Shingo Aoi, né? Ele também tá ali na parte de volante, acompanhando o Matsuyama, que faz mais sentido, porque ele também é voluntarioso, né? Então, você vê a formação principal meio que definida. O Matsuyama... o Akabayashi no gol, com o Ishizaki na direita, o Soda na esquerda, Jito na defesa, junto com o Misugi, o Matsuyama, Shingo, Misaki, Tsubasa, o Kojiro e o Nita. Isso, exatamente isso, né? O Aoi, ele é um personagem que aparece bem depois, né? Ele começa aparecendo no World Youth. Assim, é um cara que ele adorava o Tsubasa, né, quando criança, e ele decide ir na Europa, ir lá pra Itália pra tentar sorte. Ele recebe um golpe lá do cara lá e fica sem grana, então ele tem que se apresentar na rua ali e ganhar uns trocados e até ele ganha uma oportunidade num clube ali. Exato. É um clube italiano, é isso mesmo. E tem no Road 2002 mostra uma história, né, que ele encontra o Tsubasa no aeroporto, o Tsubasa dá R$1 pra ele. E ele fica com aquela moeda de R$1. Não, e o Tsubasa lembra dele. Depois, quando o Shingo, ele entra no time ali. Japonês. É literalmente isso, né? Então, beleza, a fase escolar do Tsubasa, acaba que eles acabam ganhando nacional, perdendo nacional e tal. Na última, se eu não me engano, eles empatam com o time do Hyuga, né? Hyuga. Sim, tanto que os dois levantam a bandeira juntos. Juntos, né? E é um que, se eu não me lembro, o Tsubasa, ele ainda se acidenta, né, tal, ele quebra parte do ombro, assim, né? E aí o médico pede pra ficar em recuperação, aí ele pede pra Sanai escrever vitória, né, no braço, né? Acho que é alguma coisa assim. Não, aí a cena é ele levantando a bandeira com o Kojiro, né? E com essa faixa mostrando, né? Os dois juntos, né? Sim. E assim, logo que acaba isso, começa o Mundial Sub-16. Exato, porque essa é a parte que em Tsubasa ele tem os rivais se tornam amigos, né? Então, essa fase em que eles, chega de briga entre Nankatsu e outro time, até porque ele já tava mais de boa com Kojiro, né? Então eles se unem ali e eu acho muito maneiro isso, sabe? Pra jogar juntos, né? Sim, é interessante, porque depois você vê como eles vão enfrentando outros times de outras equipes de outros países, a gente vai mostrando também, vai sendo mostrado jogadores de outros países, legal, né? Então na França você tem o Pierre, o Napoleon, acho que na Argentina você tem o Juan Dias ali, e na Alemanha apareceu o Schneider. Então, mas aí na Alemanha, no mangá, na Alemanha ocidental. Ocidental, pra ver na época, né? Década de 80 ali, então, assim. Então, é muito engraçado, né? O mangá tava em publicação na época em que a Alemanha ainda era dividida, sabe? Então eles têm que falar, não, Alemanha ocidental, né? E o Akabayashi, nessa época, ele sai do Nankatsu pra jogar na Alemanha, né? Isso. Só que no momento que tá tendo a Copa, ele é convocado. Também. Né? Então ele vai ter que jogar junto com a galera, né? Então ele já tá muito aprimorado e tudo mais, né? Na época da Copa Sub-15, né? O Takahashi, ele quis fazer cada time ter uma especialidade, né? Então, sei lá, a França era um estilo muito artístico de jogo, né? Um negócio assim. Normal. Né? A Argentina era famosa por causa de drible. A Itália, não lembro, acho que era famosa pelo ataque... Não, é por causa do goleiro, né? A Itália? A defesa forte e um goleiro excelente. Mas isso não é Alemanha? Não, mas o time da Itália é lembrado pelo goleiro lá, o Dino, né? Nossa, nem lembro disso. Sim. E pelo que a Alemanha é famosa, então? A força de ataque, né? Por tudo. Ele é equilibrado, né? Ele, sim...
Ele ganhou algumas Copas do Mundo também, né? Tinha ganhado 2 na época e ganhou a terceira em 1990. Então já era forte pra caramba, né? Então, eu acho bonito, né? Eles vão jogar então contra todos os times, né? Pelo menos eu não esperava que o Japão ia ganhar a Copa do Mundo Sub-14, né? No Capitão Tsubasa, Sub-15, né? É mundial sub, né? Então, assim, não tem problema de ganhar mas sub. é bonito, né? O sonho do Tsubasa no mangá é ganhar uma Copa do Mundo pelo Japão. É o sonho dele. Claro. Né? Ele ganha a Copa do Mundo, né? Mundial sub, né? Mundial sub. Então é por isso que o mangá acaba. Ele ganha, é um sub-15, mas ganha, né? Sim. Então o mangá acaba aí mesmo. Na verdade acaba e assim, o Tsubasa vai pro Brasil. Pronto, acabou. Não, é meio que, ele já conheceu o Roberto Maravilha, né? O Roberto Rongo. Eles já eram amigões, né? E aí o Rongo traz ele pra jogar pelo São Paulo, né? Pelo Brancos, né? Aliás, você sabe por que o São Paulo que ele foi? É porque tinha um jogador do... Ele baseado, assim, dizem São que Paulo, que era japonês, tem uma história muito parecida, né? De um jogador que foi pro Brasil, principalmente no São Paulo, que é o Musashi Mizushima. Isso. Olha que história louca dele, sabe? Pelo que eu vi. O Pelé, ele em algum momento ele tava ali viajando no mundo, aí em 1974 ele foi no Japão, e assim, aí ele viu esse garoto com 11 anos de idade, falou pra família, olha, você tem que ir pro Brasil, cara, assim, lá onde tem os grandes jogadores. E a família, assim, aceitou a ideia. Pô, legal, vamos lá. Esse garoto empolgou, assim, vamos tentar então. Foi lá, pelo que eu li, ele tentou a categoria de base do Santos, não foi aprovado. Aí conseguiu na categoria de base do São Paulo, ficou lá por uns 10 anos. Caramba! Ele tinha 11 anos de idade, né? Então, assim, ele ficou lá na categoria de base, assim, ele não é brasileiro e veio de um país que não forte no futebol, né? Mesmo que ele seja muito habilidoso. Aí ele ficou lá, e aí ele não conseguiu jogar no profissional muito aqui no Brasil. Ele teve uma oportunidade e ficou no banco de reserva no São Paulo. Coitado. Acho que tentou 2 clubes ali, depois ele voltou pro Japão. Mas a história dele ficou conhecida. Então, porque é um japonês, né, que veio jogar aqui, né? E essa história é muito similar com a história do Tsubasa, né? Então, assim, como ela é muito similar, então a gente fala, pô, o mangaka, ele se inspirou nessa história. Embora ele também fala assim, não, mas não foi desse cara, assim, ele fala mais foi o do Kazu. Kazu, que é um jogador que jogou no Santos lá em 85 também, depois Curitiba, Matsubara. Esse teve mais chances no futebol profissional, né? E no Brasil ele era mais conhecido. Entendi. Também. Faz todo sentido, né? Essa fase do Tsubasa no Brasil, né? É muito legal, primeiro porque a gente vê a representação do Brasil em um anime e mangá, né? Então a gente vê, por exemplo, os personagens são mais humildes, né? Ele conhece o Pepe lá, né? Pepe não tem chuteira, né? Tem uma chuteira barata lá, né? Tudo quebrado. Normal, né? Realidade brasileira. Eles vão fazer os testes pro clube, né? Então vão lá. E aí vê a galera assistindo futebol no bar, no boteco, vê as palmeiras, né? Tal. Então tem toda uma representação do Brasil, assim, né? Que eu acho maneiro, né? E, assim, do que eu me lembro, né? Ele tem o rival dele, né? O Carlos Santana. Isso. Do Flamengo. Exatamente. Né? Que aí o cara é praticamente um robô, assim, pra jogar, né? Ele, na verdade, ele é chamado Filho de Deus. Que isso, assim, é o grande jogador escolhido por Deus. Mas ele não tem emoção, né? Isso, não tem emoção. Acho que o Tsubasa, o sonho dele é fazer ele ter emoção pelo futebol de novo, né? Não, mas assim, o Carlos Santana ele teve uma infância muito difícil na vida dele. Ele foi abandonado e tudo mais, cantado na igreja, né? E tudo mais. Eu achava interessante porque depois que você vai lendo um pouco a história do Capitão Tsubasa, ele fala assim, os grandes rivais do São Paulo eram o Flamengo. Eu falo assim, não faz sentido. Como assim? Não faz sentido. Mas olha só, uma coisa que me incomoda muito é que o Tsubasa ele já chega jogando na Série A. Cara, nessa época ele tem 16 anos. Não, ele não chega jogando na Série A. Série A. Ele vem primeiro na categoria de base. Eu tava lendo que ele já vem pra Série A. No mangá já vi assim. Nossa, que estranho. Porque o Road 2002 ele vai primeiro fazer categoria de base. E aí na categoria de base ele é promovido. Passa e depois vai pro profissional. Profissional. Inclusive uma coisa que me incomoda muito no Captain Tsubasa Road 2002 mano, tá tendo um jogo tenso contra o Brancos, né? O Brancos contra o Domingos, né? Mano, o Roberto tá falando assim pro Tsubasa, falta 5 minutos, faz alguma coisa. Que técnico é esse, velho? Faz alguma coisa, tá ligado? Porra, mano, dá uma estratégia aí pelo menos, cara. Mas beleza, uma pressão pro cara ir lá e fazer um gol, né?
né? Que é isso, o Roberto, ele tem toda a vivência, sabe, de ex-jogador de futebol, cara. Faz alguma coisa assim. Cara, eu tenho tanta raiva dessa cena, mano. Beleza. Não, você tem raiva disso, eu tenho raiva, assim, o pai do Tsubasa, ele é muito confiante, cara, assim. Pô, ele encontra um jogador brasileiro no navio e o cara tá lá... Cuida da minha esposa e cuida da minha filha. Não, olha só, você não tem lugar pra ficar no Japão, ó, pode ficar na minha casa, enquanto eu tô viajando o resto do mundo, minha esposa tá lá, meu filho tá lá, mas meu filho nunca tá em casa porque tá jogando futebol. Você vai falar isso pra um jogador de futebol brasileiro ali, cara? Ó, minha esposa... Nossa, mano, é muito horrível. confiante esse pai do Tsubasa. Nossa, mano, coitado desse cara, mano. O cara mais inocente do mundo, né? Mas, não, puta merda, né? O cara é bem tratado e ainda leva o filho dele pro Brasil, né? Nossa, que história é essa, né? Mano, o pai do Tsubasa é o cara mais ausente do mundo, velho. Pai mais, que pai mais ausente. Foi comprar pão e nunca mais voltou mesmo, assim. Ainda manda o cara no lugar, né? Mas, uma coisa que é interessante, porque o Tsubasa, ele tem uma certa relação com a Sanai, né? Eles são sempre muito amigos, né? Eu acho que nos animes não é muito bem retratado, mas eles começam a namorar antes do Tsubasa ir pro Brasil. Isso. Só que eles têm um relacionamento à distância, né? Isso, exatamente. Aí quando ele volta pro Brasil, né? Nos animes, pelo menos nos animes Road to 2002, tem toda a Copa Asiática, né? Que não é tratada, né? O Tsubasa pede ela em casamento depois da Copa Asiática. Isso. Depois do World Youth, né? No finalzinho dele. E aí, quando vai começar o Road to 2002, isso. Ele vai pra Europa e ela vai junto. Eles já vão casados, então ela vai junto acompanhar ele, né? No anime não é assim, é tudo à distância, tá ligado? Não tem foco. Por exemplo, agora tá no Rising Sun, ela tá dando à luz ali, o filho de Tsubasa. Ela tá ela conta antes das Olimpíadas começar, ela conta pra ele que ela tá grávida, né? E aí eles vêm pro Japão pra ela ter o filho no Japão, né? Então é isso, né? Exatamente. Mas só que ele vai jogar as Olimpíadas, né? Possivelmente, não sei o que o Takahashi ia fazer, sabe? Não, assim, agora que ele aposentou, a gente não sabe se nasceu bem o filho ou não, cara. A gente não sabe mais nada, não sabe mais nada. Mas tem toda essa trajetória, né? Beleza, World Youth, depois tem o Road to 2002, que aí beleza, Tsubasa vai jogar na Europa, né? Não só Tsubasa, né? Porque eles tiveram um grande alcance da Copa Asiática, né? Então o Tsubasa, ele vai pra Europa, ele recebe propostas de vários times, mas ele vai pro Barcelona. Né? Que no anime do Road 2002, ele é o time chamado Catalunha. Isso. E assim, eu tava lendo que o Takahashi, ele só escolheu Barcelona porque ele foi viajar pra Espanha e o único lugar que ele conheceu foi o único estádio que ele conheceu foi do Barcelona. Ele poderia ter ido pro Real Madrid. Poderia. Se ele fosse o Real Madrid, o Tsubasa ia pro Real Madrid. Não, se o Real Madrid fizesse o convite pra ele lá, pra conhecer o estádio, ele escolheria o Real Madrid. Exato. É muito curioso, cara. Eu acho que ele faria mais sentido, assim, mas acho que na época do Barcelona tudo bem, porque o Ronaldo jogou pelo Barcelona, né? Mas na época o grande jogador do Barcelona era o Rivaldo. Isso. Que é a referência ao Rivaldo. Exato, que também jogou no Barcelona. Também, né? Sim. Ele, assim, o Rivaldo que ele ganhou o prêmio da FIFA, e o treinador ali na época era o Van Gaal, ali, que odeia sul-americano. Exato. Ele é holandês, né? Holandês. Filho da puta. Não, o Rivaldo odeia esse cara, sabe? Não, todo mundo odeia esse cara. Então, é isso aí. Então, aí você tem essa história aí, o Kojiro também, ele vai lá pra Itália jogar pra Juventus. Que no anime o time é chamado Piemonte. Isso. Né? E aí você tem outros jogadores também, né? Como eu falei, o Shingo tá também na Itália. O Akabashi vai jogar pelo... Tá no... Bayern Munique, né? Não, tá no Hamburgo. Hamburgo, tá, que lá no anime é chamado Greenwald, alguma coisa assim. Não, sei lá, alguma coisa parecida. Então... E aí você tem esse foco na... São esses três, né, jogando times europeus e a galera jogando aqui nos times do Japão, né? Na verdade, sim. Né? Na J-League, né? A gente tá vendo eles virando profissionais, né? Então tá todo um preparativo pra depois disputar um próximo Mundial. Exato. Que no mangá seria as Olimpíadas, na verdade, nem Mundial. É o preparativo pra depois vir o pré-olímpico e a Olimpíada. Isso, o pré-olímpico. E o anime é empolgação lá da Copa do Mundo de 2002, que foi no Japão e na Coreia do Sul. Porque eles só fizeram o anime Road to 2002, não só por causa da obra, mas também porque ia ter a Copa no Japão, né? Então, vamos usar isso aqui pra promover, né? O nome chama Road to 2002. Em 2002 a Copa foi no Japão e na Coreia do Sul, por isso. Mas eu gosto muito do Road to 2002, o final do Road to 2002, porque eu acho muito bonito, porque você acompanha o anime, a trajetória inteira deles, e o final é chamando cada um dos nomes deles pra entrar em campo pra jogar contra o Brasil. Isso. Né? Que é o sonho do sonho, né? Que no final o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 2002, então eu acho muito bonito isso, sabe? Não, sim, aquele Brasil lá que tinha o Carlos Santana, você tava o Pepe, o Roberto era o treinador.
Claro que eles inventaram um monte de coisa ali, né? Mas eu acho muito bonito isso, sabe? Todo mundo entrando ali, né? Então eles finalmente vão jogar contra o Brasil. No mangá, isso acontece. Eles jogam contra o Brasil em alguma Copa, em algum jogo. Mundial, no final da Mundial Sub-20. No final da Mundial Sub-20. Que é o do World Youth. Né? Que eles ganham do Brasil. Ganham do Brasil. Mas aí eles colocam um último jogador, que é o Natureza, né? Natureza, exatamente. O Natureza é o único jogador, um dos únicos jogadores a fazer um gol contra o Akabayashi do meio de campo. E o Natureza, acho que ele foi pro Real Madrid, se não me engano, cara. Ele vai pro Campeonato Europeu também, né? Então, a parada é que agora, nas Olimpíadas, o Brasil já tá na final. Só que a gente nunca vai ver esse jogo, porque a gente não sabe nem se o Japão ganhou da Espanha. No Rising Sun. É verdade. O Rising Sun tá exatamente na final do jogo, que foi pros pênaltis. E eu tava lendo, o Ryo, eu tô falando, Ryuga, mas o Kojiro, ele vai bater o gol e a gente não sabe se ele fez o gol. É muito triste, cara. Isso, só lembrar que no mangá você teve então o World Youth, você teve o Road 2002, toda essa pessoa ali na Europa, aí você tem o Golden 23, que é o pré-olímpico. Isso. Né? E é onde botaram o Akashimazu lá no ataque ali, né? Então é aquela seleção, e aí sim você teve o Rising Sun. Isso, né? que é a Olimpíada que acontece em Madrid. Exato. O Tsubasa ainda na Europa, eles fogem muito, assim, sabe? É curioso, porque você acha que ele só vai ganhar, mas ele quer jogar na mesma posição que o Rivaú, né? Só que o técnico fala, olha, se é pra escolher entre um e outro, você vai pro banco, tá? O cara acabou de chegar também, né? Então ele fala o seguinte, se tu vai pra time B, você quer jogar nessa posição, vai lá e faz tantas assistências, tantos gols, né? Aí o Tsubasa quer fazer isso em 2 jogos. Então ele detona os outros times, assim, né? Mas é uma fase meio tensa, porque ele chora, ele grita, ele fica putaço, cara. Sabe, que ele quer jogar na mesma posição, ele tá puto porque ele tá lá no banco da reserva. E todo mundo fica puto com isso, sabe? Como assim o japonês talento tá no banco da reserva? O Roega até liga ele até liga pra ele e fala assim, pô, cara, você tá aí pra ser humilhado, vem pra cá pra Itália, mano, tem um monte de time aqui. Ele fala, não, vou jogar aqui. Tá ligado? E aí tem um jogo lá que o Rivaú, ele se acidenta, né? E aí o Tsubasa vai lá substituir ele e faz 3 gols. Isso, exatamente. Contra o Real Madrid. E é o time do Natureza. Ele faz 3 gols contra o Natureza. Isso no mangá já. No mangá, né? É que no anime isso mostra um pouquinho, assim, né? Uhum. Mas o Tsubasa ganha o jogo, tá ligado? Eu lembro que o Kojiro, quando ele chega lá no time dele, o pessoal, o médico, falando assim, porra, que jogador é esse? Tudo desequilibrado, sabe? Só você dá um empurrão nele, ele não aguenta, né? Então fizeram todo um tratamento médico ali, fisiológico, pra que ele ficasse mais equilibrado em força, né? Então também você vê a questão assim mais por trás, né? Não é só jogar bola, né? Não é só saber jogar bola bem, né? Não é como é que fala? Os jogos da escola de interclasse, né? Não é só você estar no interclasse você ser o talento da escola, tá ligado? Vai muito além disso. Claro que dali você percebe algumas coisas diferenciadas, né? O bom jogador é aquele diferenciado, que é o craque, assim, né? O gaúcho já jogava bola no futsal há muito tempo, muito bem. Não, é normal, assim, agora, é só mostrar assim que a questão do mangaka Yoshi Takahashi, né? Ele fez história, fazendo histórias de futebol. Ele até tentou outras coisas, não conseguiu. Ele fez o Angry Heart Wide Strike. Fez. Também, enquanto ele fazia o Road to 2002. O foco diferente, mais pé no chão. Uhum. O anime patrocinado com outro concorrente lá. Com a Adidas, com a Puma, né? Da Puma. Enquanto o Road to 2002 era patrocinado pela Adidas. Assim, e os dois são rivais. Cara, assim, é legal então ver assim, teve a carreira dele, né? Tudo assim, né? E agora ele aposentou. A gente sempre fica zoando ele por causa da questão de proporção, que ele não sabe desenhar. Eu acho triste, assim, sabe? Ele teve outras obras também de futebol, né? Ele teve um do juiz também, não teve? Talvez. Cara, assim, é que o marco dele ainda continua sendo o Road to 2002, tantos arcos quantas histórias. E uma pena que ele acabou, assim, do nada, né? Porque também ele não tava mais aguentando. Pô, o cara tá com 65 anos, né? Então, mais de 40 anos publicando só nisso, né? Pessoas tacando pedras em cima dele. Então, não é só ser zoado, assim, né? Mas o que eu acho triste, porque, assim, Captain Tsubasa é uma referência não só pra animes de esporte, pra animes, né? Porque tem muitas coisas que foram conceitos e fundamentos para outras obras, né? Se você for ver, por exemplo, hoje se você gosta de Blue Lock é por causa de Captain Tsubasa, óbvio, né? Referência direta de futebol. Mas principalmente também para anime shonen de luta, sabe? Arte de progressão, personagem talentoso, os rivais que depois viram amigos,
sabe? Tudo esse tipo de coisa, claro que também tá em Dragon Ball, também tá em Cavaleiros, também tem um monte de coisa. Mas são coisas clássicas que aparecem em várias obras shonen, sabe? Capitão Tsubasa é uma referência pra muita coisa. Pra mim, ainda assim, o maior legado do Capitão Tsubasa é uma geração de pessoas que assistiam na infância e viraram jogadores de profissão. Também. Né? Quando crianças, como eu falei, Podolsky, Thierry Henry, Del Piero, o Messi já falou que gostava também, por aí vai, cara. Então assim, não dá pra pagar da história o Capitão Tsubasa. Não dá. E a importância dele. E a relevância, né? Na Daiso tem toda uma coleção de Capitão Tsubasa. Tudo, cara. De tudo. A minha marmiteira que eu uso é do Capitão Tsubasa, cara. Eu vi uma sacola ali e outros itens ali, potes. Tem um monte de coisa, cara. Camisa. Eu acho muito da hora, sabe? E claro que Capitão Tsubasa também tem um problema de traço que, tipo, não só as proporções, mas todos os personagens são iguais, todos. Tá ligado? É muito difícil você diferenciar se o Kabayashi tivesse em chapéu, quem que é o Kabayashi, quem que é o Tsubasa, quem que é o Taro Misaki, quem que é o Misugi, que é tudo igual ali, né? Cara, eu falo assim, o Matsuyama eu não reconheço se não falar o nome nele ou se não botar a faixa na cabeça. A faixa na cabeça, fudeu, né? Mas tudo bem, é clássico, e acho que é muito melhor você ter os personagens assim do que, claro, né, você ter descrença igual Super 11, sabe? Cada personagem é maluquice, sabe? Mas esse é infantil mesmo, né? O Super 11. Mas é doideira, né? Mas, cara, eu adoro o Capitão Tsubasa. Pra mim não é só infância, pra mim é algo que marcou mesmo pra mim a minha vida, sabe? Tipo, eu adoro assistir Capitão Tsubasa, adoro. Eu assisti o Road to Tatsujou várias vezes. O 2018 eu assisti algumas vezes também, eu acho muito maneiro. E o último jogo que eu joguei deles, que tá na Steam, tá em todo lugar, cara, é muito bom esse jogo. E ele é muito difícil, mas ele é muito bom. Sabe, é New Spark, eu não lembro o nome agora, velho, tipo, eu esqueci mesmo. Que aí você vai ver eles jogando no Sub-20, no Sub-15. Você consegue jogar lá. Sim. Bom, minha maior esperança é que um dia alguém apareça pra dar continuação, sabe? Com a aprovação do mangaka. Takahashi, né? Agora, que tipo de critério ele vai usar pra aprovar o mangaka ou não? Escreve só a história, né? Ó, tá aqui a história e, mano, faz aí, velho. E aí? Mas a questão é assim, você vai ter que continuar nos character design, sabe? Porque senão você vai ficar tipo que nem o Kurumada, né? Aí apareceu o mangaka lá do Lost Can, mas todo mundo fala muito, né? É muito e fala melhor, mal do Kurumada. Olha, devia ter sido assim, né? Mas não, a gente mede pelo clássico. Bom, a gente falou um pouco sobre Super Campeões, Capitão Tsubasa, né, que é um dos maiores clássicos que a gente tem aqui no Brasil de referência de anime, né, isso é dos anos 90, né, e não só por conta disso, mas também por causa do futebol, né. Mas a gente quer ouvir de você também, ouvinte, né, quais são as suas maiores recordações de Capitão Tsubasa, de Super Campeões, sabe, quais são os jogos que você mais gosta, ou se você lê o mangá, né, o que representa Capitão Tsubasa pra você, tá bom? Comente nas abas de comentários, e é isso. Valeu, até a próxima.